Bom dia, pessoal. Meu nome é Pablo Jacinto, eu sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e o trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que foi constituído em coautoria com duas estudantes, que é a Adriana Brito Novaes e a Elimara Moreira Cardoso. É um trabalho intitulado Psicologia nos Currículos Obrigatórios de Pedagogia de Universidades Públicas. Então, a gente teve como objetivo ao longo desse trabalho compreender um pouco como é que funciona a inserção da psicologia nos currículos de formação docente aqui no estado da Bahia. Então, é, esse é um estudo que é parte de um estudo maior que tem como interesse compreender a psicologia na formação docente em todas as licenciaturas da disciplina de licenciatura dos cursos das universidades públicas do estado da Bahia, só que esse recorte do trabalho de agora se foca no estudo dos cursos de pedagogia, que é uma primeira etapa do nosso estudo. Então, a gente apresenta nesse processo uma análise de emendas dos projetos de curso das disciplinas correspondentes ao curso de psicologia, aos temas relacionados à psicologia. Então, primeiro, a gente vai mostrar mais à frente na seção de métodos como foi feito esse processo, mas nosso interesse foi entender qual era a proposta da inserção da psicologia nos currículos de licenciatura atualmente, tomando como base os projetos de curso que orientam toda a formação, nesse caso do curso de pedagogia. Então a nossa área, né, a psicologia, ela tem uma trajetória de inserção na educação desde a época das escolas normais. Havia já disciplinas do campo da psicologia, antes mesmo, obviamente, da regulamentação da psicologia, que só acontece aqui no Brasil em 1962. Então, havia uma expectativa de que a psicologia adentrasse os currículos e servisse como ferramenta de trabalho para interpretar alguns aspectos que não eram evidentes no contexto da educação e também que tivesse um, funcionasse como um reforço científico mesmo, porque a psicologia no início do século passado tinha uma base científica positivista, que foi aquilo que deu status de ciência a ela. Então, essa base, quando aplicada no cenário da educação, trazia também um ar de ciência, um cenário de ciência para o contexto educacional. Então, a gente vê que esse processo vai variando ao longo do tempo, conforme a psicologia se desenvolve e se interessa por outros temas, que não, por exemplo, apenas a psicometria ou apenas a avaliação psicológica, que era uma ênfase da nossa inserção na formação docente anteriormente, e a própria educação vai construindo novas teorias e vão surgindo novos desafios que demandam da psicologia outras posturas. Então, nosso interesse é entender como, nos planejamentos de curso, pensando na formação de professores de pedagogia, nesse caso, desse recorte, são selecionados os temas a serem trabalhados na disciplina de psicologia. Então, fizemos um estudo metodológico, será no futuro um estudo de método misto, mas no momento a gente vai apresentar basicamente, apesar de ter alguns dados quantitativos, mas uma discussão mais qualitativa sobre o processo, documental, que tem como interesse descrever essas emendas de disciplinas de psicologia nos cursos de graduação de licenciatura nas instituições públicas na Bahia. A gente identificou 20 cursos de pedagogia presenciais em instituições públicas. Desses 20 cursos, algumas tinham uma, algumas duas, algumas tinham três disciplinas de psicologia. Nesse contexto, a gente organizou os dados na planilha e fez análise temática com base no software MaxQDA. Então, a gente tem essas disciplinas. Dessas disciplinas, a gente identificou que 33 das 41, ou seja, mais ou menos 80%, são ofertadas entre o primeiro e o segundo semestre do curso, e a maior parte são disciplinas de 60 horas. Mais à frente a gente vai discutir um pouco isso, porque o fato da disciplina ser ofertada no início do curso pode levar o estudante a ter
dificuldade em associar com a prática, porque é o momento no qual os estudantes ainda não têm contato com a sala de aula enquanto estagiários, enquanto docentes, né? Os resultados aqui, em termos dos temas, o resultado da análise temática, então a gente identificou que a maior parte das disciplinas constavam com o tema no conteúdo programático proposto na ementa da psicologia escolar educacional, então tinham questões relacionadas à psicologia no cenário da educação, às vezes algumas questões mais aplicadas, por exemplo, aprendizagem no cenário educacional, alguns temas nesse sentido. Então, onde vocês veem a coluna de ocorrência são as disciplinas nos quais ocorreram esses temas. Em segundo lugar, a psicologia do desenvolvimento, principalmente quando se pensava no desenvolvimento da infância e desenvolvimento da adolescência. Em terceiro lugar, temas referentes à psicologia geral, como métodos em psicologia, como objeto da psicologia, como história da psicologia, a gente colocou tudo no campo da psicologia geral. Em quarto lugar, na verdade, em terceiro, empatado, né, foram 18 ocorrências iguais, a gente tem disciplinas de psicologia da aprendizagem, os temas de psicologia da aprendizagem dentro da disciplina. Dentre eles, algumas delas apresentavam especificamente a previsão da discussão sobre problemas, dificuldades de aprendizagem. E, por fim, processos psicológicos básicos como motivação, memória, atenção, né, que eram alguns temas também que apareceram em uma pequena parte das disciplinas. A categoria Outros traz um conjunto mais variado que não gerou temas específicos. Talvez mais à frente, quando a gente tiver o trabalho completo, esses temas que apareceram na categoria Outros, por exemplo, psicologia social, tem uma ênfase maior. Então a gente identificou que o nome das disciplinas, eles foram nomes que demonstravam inespecificidade, então às vezes tinham disciplinas chamadas psicologia da educação e o conteúdo delas era todo centrado na psicologia do desenvolvimento ou na psicologia da aprendizagem, por exemplo. Então não havia uma preocupação em explicar a psicologia da educação em si, e havia esse entendimento de que haveria uma correlação automática entre os ensino de processos de aprendizagem ou processos de desenvolvimento e aspectos do cenário educacional, da inserção da psicologia no contexto educacional. A gente sabe que não é automático que se produz isso, não é? Essa discussão que eu falei anteriormente sobre a desarticulação de teoria e prática, como é que essa teoria de fato interfere na prática docente, uma das possibilidades de agravamento dessa desarticulação é a oferta das disciplinas como currículo básico nos primeiros semestres, que talvez impeça o estudante de estabelecer conexões com a prática que ele ainda não tem. E é isso, assim, basicamente o que a gente encontrou até então, tá? Então, foi possível constatar que os cursos todos tinham pelo menos alguma disciplina no campo da psicologia, então a gente entende que a psicologia ainda está presente nos currículos das licenciaturas de pedagogia aqui no estado. Esses estudos eles podem trazer algumas limitações, né, porque obviamente por não estar na ementa não quer dizer que o docente que está à frente dessa disciplina ele não vá dialogar sobre outros temas correlacionados. Então a gente entende a limitação do estudo documental que não reflete a prática docente. Acho que isso abriria caminho para outros estudos, e nesse contexto a gente sugere que hajam novos estudos em outras perspectivas e que a gente também continue investindo no estudo principal para entender se esse padrão é um padrão que acontece, por exemplo, em outras licenciaturas ou só na de pedagogia, e entender também um padrão geral aqui no Estado, né, de como é que a psicologia, que tem uma história de inserção no cenário educacional, está hoje penetrando essa função, né, esse espaço. Então aqui são nossas referências e a gente agradece pelo, pelo espaço de poder compartilhar esse tema que é tão caro para a gente.